Hoje vamos viajar no tempo e ver um pouco das mudanças na dieta de nossos antepassados nômades até os dias atuais. E vamos ver como algo simples como aquilo que você come é extremamente rico em história, envolvido em diversos aspectos da sua fisiologia e anatomia. Como um campo de estudo jovem, se apoiando no conhecimento construído ao longo de séculos, está mudando a forma de se fazer medicina. E tudo conectado por algo que está bem na nossa cara, nossos dentes. Desde revoluções tecnológicas e culturais até a evolução humana e as doenças causadas pela modernidade. Parte 1. A era antes da Revolução. O termo caçador-coletor é usado para designar nossos antepassados do período paleolítico, que, como o nome sugere, tinham como forma de subsistência a caça de animais e coleta de plantas. Mas o ambiente ainda permitia a eles essa vida nômade, e por um longo tempo, isso é mais do que suficiente para eles. Se estabeleciam em uma área, caçavam, coletavam, e quando a área se esgotava, mudavam para uma nova. E sabendo disso, você deve estar pensando, nossa, imagina como deviam ser essas bocas. E você está certo. Não existia escova de dente nem fio dental. Mas estranhamente, se compararmos a saúde bucal de um cidadão comum brasileiro com um caçador-coletor pré-histórico, veremos que a saúde deles era invejável. Como isso é possível? Bem, pesquisas realizadas na Inglaterra, comparando o DNA presente na saliva de populações de caçadores-coletores com a de consumidores de uma dieta ocidental moderna, mostram que existe uma grande relação entre as práticas alimentares de um indivíduo e a população de seu microbioma oral. Durante as pesquisas, foi vista uma maior taxa de bactérias causadoras de doenças periodontais na boca de caçadores-coletores, mesmo eles tendo uma melhor saúde bucal. Esse estranho fato sugere, segundo o estudo, que essas bactérias tinham uma relação de comensalismo com os caçadores-coletores, ajudando eles na digestão de certos alimentos específicos de sua dieta. Doenças como cáries e inflamações gengiva, por exemplo, se mostram um pouco comuns em sociedades que ainda se usam do estilo de subsistência dos antigos caçadores-coletores, enquanto na maior parte do mundo esses números são muito maiores. Deste modo, podemos relacionar doenças e condições orais crônicas com as mudanças do tipo de dieta seguido pela maior parte da população. A alimentação dos nossos ancestrais, mesmo sendo tanto pobre em carboidratos, era muito variada. Esses diversos alimentos cultivavam uma quantidade de bactérias também diversa. E com todas essas espécies diferentes competindo entre si, aquelas que eram causadoras de doenças acabavam ficando sob controle. Como resultado, o maior problema que os caçadores-coletores enfrentavam era o desgaste dentário, que ocorria na boca dos mais velhos, causados pelas comidas duras e fibrosas. Mas quase não tinham cáries e tinham uma dentição relativamente saudável. Parte 2. A era entre as revoluções. Diferentemente dos caçadores-coletores, a alimentação dos nossos antepassados na Revolução Agrícola era rica em carboidratos. Essa é uma das mudanças mais marcantes que ocorreram com a adoção da agricultura e marcou o declínio na saúde bucal. Essas mudanças são mais bem ilustradas na prevalência de cárie dentária em nossa espécie. Numerosos trabalhadores agrícolas do passado têm aumentos detalhados e significativos em lesões de cáries em comparação com caçadores-coletores na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e África. Essas evidências são muito bem notadas em registros fósseis de diversos povos de ambos os períodos. Sendo assim, a composição e preparação dos alimentos parece estar bastante relacionada com a maior prevalência de cárie. Muitas sociedades agrícolas preparam plantas fervendo-as, geralmente em uma consistência macia de mingau. O consumo desses alimentos promoveu o crescimento de colônias bacterianas em fissuras e ranhuras de pré-molares e molares e outras áreas da coroa dos dentes. A mudança no forrageamento para a agricultura parece ter resultado, então, em um declínio na qualidade nutricional para muitos grupos humanos. A população agrícola consumia uma variedade menor de alimentos do que os caçadores-coletores. O estreitamento da dieta envolveu redução da disponibilidade de proteína animal, junto com a dependência de um número limitado de plantas domesticadas. As dietas agrícolas tendem a ser dominadas por uma ou algumas plantas, como o arroz na Ásia Oriental, trigo na Ásia Ocidental e Europa, e milho na África e no Novo Mundo. O valor nutricional de algumas dessas plantas é marginal ou pobre. Essa mudança alimentar, que foi iniciada na Revolução Agrícola, teve um impacto profundo na evolução humana, incluindo
mudanças seculares no crescimento e no tamanho do corpo adulto. A presença de dentes pequenos em indivíduos fisiologicamente estressados sugere que o ambiente, por exemplo, saúde nutricional, condição materna, etc., também influencia o tamanho dos dentes nessas populações. A mudança de forrageamento para a agricultura levou então uma redução no estado de saúde e bem-estar, um aumento no estresse fisiológico e um declínio na nutrição. Mas também levou a um aumento na taxa de natalidade e crescimento populacional e uma alteração de tipos de atividades e cargas de trabalho. Mudanças biológicas não ocorreram uniformemente nas populações que adotaram a agricultura. Em vez disso, segmentos de sociedades anteriores foram sendo afetados de forma diferente, sugerindo que mudanças nas dietas e alterações de tecidos dentais podem ter sido influenciadas por circunstâncias muito complexas. O papel que a agricultura desempenhou em moldar a evolução humana recente mostra que as mudanças biológicas são um componente essencial das transições de estilos de vida, transformação alimentar e econômica no período mais importante na história da humanidade. Transformação essa que será acentuada mais tarde com o advento da Revolução Industrial. Parte 3. A modernidade. Depois da Revolução Industrial do século XIX, uma série de mudanças aconteceram em diversas áreas tecnológicas, ambientais e culturais, a chamada transição para a modernidade. Com essas mudanças, a alimentação tradicional, que era baseada em cereais, legumes e outros vegetais, foi sendo substituída aos poucos por alimentos processados com baixo valor nutricional, que são promovidos pela mídia como símbolo de alto status social. Uma alimentação balanceada contribui para o estado nutricional adequado, sendo que o impacto da ingestão adequada de alimentos nutritivos é muito considerável, já que alguns de seus componentes alimentares específicos podem influenciar na odontogênese e erupção dentária, que seriam as principais etapas do desenvolvimento dos dentes, e também no desenvolvimento da cárie dentária. As deficiências nutricionais no período de formação dos dentes causam defeitos na estrutura e podem impactar na quantidade e qualidade de saliva. A saliva, ela tem um papel fundamental na remoção de agentes causadores de cárie, tanto por agentes aglutinadores quanto pelo chamado efeito de fluxo. Então, seguindo essa linha de raciocínio, alguns estudos demonstraram que a desnutrição durante o período de desenvolvimento dos dentes pode aumentar a susceptibilidade à cárie dentária devido a defeitos na formação dos dentes, retardo na erupção e alterações nas glândulas salivares. Esses estudos demonstraram que a redução do fluxo salivar aumenta também a possibilidade de erosão dental, além da susceptibilidade à cárie. Então, a partir dessas ideias expostas, já é possível entender que uma alimentação adequada exerce um papel fundamental na saúde da boca, ajudando também no cuidado da saúde das pessoas ao longo da vida. Pesquisadores demonstraram que as doenças associadas à saúde bucal podem ser causadoras de algumas doenças sistêmicas, como, por exemplo, a doença cardiovascular, diabetes, doenças pulmonares e até complicações obstétricas. Através de alguns dados epidemiológicos, foi observado que as doenças dentárias, elas são mais comuns em populações de baixo nível socioeconômico. Ao contrário das doenças mendelianas, que são raras e causadas por uma ou poucas mutações, as doenças multifatoriais, como a periodontite, que é uma inflamação nos tecidos que sustentam os dentes, são frequentes e relacionadas a inúmeros fatores ambientais e genéticos. Por si só, não determinam o aparecimento de uma doença, mas têm uma séria influência nos riscos envolvidos. Parte 4. A evolução e a medicina. Se essa história serve de indicação, nós não somos nenhum tipo de ser separado da natureza. Ela nos influencia o tempo todo. As pressões evolutivas que são impostas a todo tipo de organismo vivo moldaram os nossos ancestrais e os corpos deles, e nós herdamos todas essas modificações, mesmo que isso não tenha sido sempre evidente. A teoria da evolução existe há pouco mais de 160 anos, em toda a nossa história de mais de 200 mil anos. E ainda nos dias de hoje, a medicina está apenas começando a aplicar os seus conceitos no ser humano.
O objeto de estudo da medicina é o corpo humano. Mas quando você lembra que o corpo humano é uma máquina com uma história complicada, cheia de marcas, através de uma história evolutiva, a medicina consegue fazer um trabalho muito melhor. Essa é a medicina evolutiva. Os conceitos de evolução aplicados às práticas médicas. Mas afinal, o que é a medicina evolutiva? A medicina evolutiva é uma fonte de ideias e conhecimentos que iluminam os aspectos mais intricados da nossa biologia com a luz da evolução. É um campo de estudo muito abrangente e tem ganhado popularidade nas últimas décadas devido às ideias contraintuitivas que ela sugere. E ela sugere de tudo, desde usar menos antibióticos, quimioterapias menos agressivas, implementar certos vírus no tratamento de certas infecções e prevenção de doenças crônicas e tantas outras coisas. Agora sobre o tema, é evidente que as revoluções agrícola e industrial tiveram um impacto profundo no nosso modo de vida e a sociedade moderna que a gente vive hoje. Mas não só isso, ela teve implicações também na nossa biologia. Como o Vinícius discutiu, a Revolução Agrícola foi um processo gradual que aconteceu ao longo de muito tempo, e isso deixou um impacto na nossa biologia. Ele falou das mudanças na nossa dentição. Além disso, um bom exemplo é a permanência da lactase na vida adulta. Todos os mamíferos produzem algum tipo de leite para alimentar os seus recém-nascidos. Esse leite geralmente é muito rico em um açúcar chamado lactose, mas para ele ser absorvido, o nosso corpo precisa primeiro quebrar esse açúcar em 2 açúcares menores. Esse processo de quebra é mediado por uma enzima, chamada de lactase. Os bebês produzem quantidade suficiente de lactase para conseguir consumir o leite materno e aproveitar os seus nutrientes. Mas essa habilidade vai degradando ao longo da vida, principalmente quando a sua exposição à lactose, o açúcar do leite, é reduzida, pelo menos para algumas pessoas. Alguns povos que domesticaram certos animais e passaram a incluir o leite como parte importante da sua dieta, sofreram algumas alterações na expressão do gene que produz a enzima lactase e conseguem manter uma produção de lactase alta até a vida adulta. Como consequência, hoje nós temos muitas pessoas que são tolerantes à lactose. Elas produzem lactase durante a vida toda. Esses povos, principalmente da Europa, da África e do Oriente Médio, desenvolveram um traço cultural que foi passado de geração em geração pela cultura. Essa domesticação mudou o ambiente que eles se encontravam e ao longo do tempo, mudanças genéticas começaram a se proliferar em resposta. Esse é um exemplo clássico de como, dentre os muitos fatores que influenciam a evolução, nos humanos a cultura é um deles. A Revolução Agrícola aconteceu há milhares de anos atrás. Foi gradual e teve tempo suficiente para trazer muitas mudanças para o nosso corpo. Mas a Revolução Industrial já foi um pouco diferente. Ela foi muito rápida e aconteceu há menos de 2 séculos atrás. O desenvolvimento acelerado das culturas mudou drasticamente o ambiente que a gente se encontra hoje. E como consequência, existem muitas incompatibilidades entre o nosso corpo, que foi evoluído para sobreviver em estresses muito diferentes do que o nosso ambiente moderno provê. E a medicina surge como uma ferramenta, parte da cultura, para lidar com as doenças. Uma dessas incompatibilidades é o quanto nossos dentes são vulneráveis hoje em comparação com nossos antepassados por causa das mudanças na composição da nossa dieta. Se houve algum custo à fertilidade por ter dentes vulneráveis à cárie, ele surgiu recentemente e a cultura trouxe soluções que eliminaram completamente esse custo, apesar de que existem aspectos no nosso corpo muito mais incompatíveis com a modernidade do que dentes. Um exemplo, desordens alimentares que aumentam o risco e a severidade de doenças crônicas como obesidade, diabetes tipo 2 e problemas cardíacos. Evoluímos em um ambiente pobre em alimentos e nutrientes. Como mecanismo de sobrevivência, nosso cérebro nos recompensa sempre que achamos comida, especialmente aquelas ricas em calorias, como gorduras e carboidratos. Hoje, nos países desenvolvidos e em boa parte do desenvolvimento, onde existe segurança alimentar, também existe a proliferação dessas doenças da modernidade. A alta expectativa de vida, hoje em dia, expõe vulnerabilidades. A evolução tende a agir com mais força nas populações que contribuem mais para a reprodução. Isso deixa as vulnerabilidades aflorarem no final da vida reprodutiva. Muitos de nós conhecemos alguém que sofre, ou nós mesmos vamos sofrer algum dia, com certas doenças crônicas, como osteoporose, Alzheimer, Parkinson
entre muitas outras, incluindo cânceres. Entender como alguns aspectos do nosso corpo não se encaixa com a modernidade em que a gente vive é um dos trabalhos da medicina evolutiva. Além disso, ela dá a sugestão de como lidar com essas incompatibilidades e vulnerabilidades. Se a causa de uma cárie é uma microbiota bucal com uma diversidade baixa e uma população grande de bactérias causadoras de cáries, uma possível solução seria o aumento de diversidade com uma dieta diversificada como a dos nossos ancestrais e reduzir a população dessas bactérias com boa hidratação e higiene bucal, com as suas tecnologias modernas. Este é um tema fascinante e muito amplo, que vai além de sua boca e de suas bactérias. Se quiser conhecer mais esse mundo, deixamos vários links na descrição. E obrigado por assistir.